Bora, Fel, para mais informações do Corinthians. Separei um trechinho da Opinião Placar e também da ESPN com mais informações do Corinthians na segunda-feira. Coringão que empatou ontem com o Guarani, mas se classificou em primeiro na classificação geral e disputará no mínimo as quartas de finais em casa. E também tem reforço chegando aí. O Angelelli que chega talvez amanhã ou quarta para assinar contrato com o Corinthians. Antes o plano era o empréstimo, mas o Corinthians vai assinar em definitivo com o lateral esquerdo Fabrício Angelelli, após o jogador rescindir contrato com o Getafe da Espanha. O atleta deve chegar no Brasil para fazer exames médicos e assinar com o Corinthians até 2025. Então esse é o primeiro reforço para 2025. Agora basta saber quem vai rodar, hein? Hugo, Bidu ou Palácios. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Corinthians que agora se prepara para enfrentar a Universidade Central da Venezuela na quarta-feira na Neoquímica Arena pela fase preliminar da Libertadores. Precisa da vitória para avançar de fase e enfrentar o vencedor de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. Para essa partida, o técnico Ramon Dias não terá o jogador Ranieri, que está com um machucado, vai ficar um tempo fora dos gramados, e ele pode optar por 3 atacantes e colocar o Thales Magno, que é o principal artilheiro do Corinthians na temporada, como titular e modificar o esquema que ele vinha usando anteriormente de 4-4-2. Lembrando que o técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, esteve ontem na Neoquímica Arena para observar o Memphis Depay, vai fazer uma convocação agora em março e também estará na quarta-feira contra a Universidade Central da Venezuela. Para finalizar, Bruno, novidades fora dos campos. O Corinthians pode contratar o lateral esquerdo Angileri, de 30 anos, argentino, que está no Getafe. A informação foi publicada pelo César Luiz Melo e confirmada pela reportagem que o Timão está muito próximo de trazer o primeiro reforço para 2025. O Corinthians empatou ontem com o Guarani em casa, esteve atrás, 2 gols do Romero Quesada e... Por favor, Super Romero, tá? Super Romero, porque é impressionante Romero, como esse cara faz gol importante, gols bonitos ontem, e o Corinthians, pessoal, quando acabou o jogo, ficou meio assim, né, Quesada? Não sei não, Eu tenho uma pergunta que é importante, Quesada. Na próxima fase da Libertadores, caso o Corinthians esteja lá, não na de grupos, nessa terceira fase agora, o Corinthians decide em casa ou fora? Contra o Barcelona ou contra o El Nacional? Eu acho que é sorteio. Não tem essa definição ainda, né? Eu acho que é sorteio. Porque esse é um ponto se decidir perigoso, lá hein? é complicado. Entendeu? Isso Aí tem que fazer um baita resultado aqui, né? E isso pode influenciar diretamente no Campeonato Paulista. O Facincani, é o seguinte, houve uma queda na produção de futebol do Corinthians nos últimos 3 jogos. Tá? Agora a gente precisa contextualizar. Contra a Portuguesa, o Corinthians entrou com um time chamado alternativo. Reserva. Embora com algumas peças que possam ser titulares, né? Thales, por exemplo, para citar só um. Contra a Universidade Central da Venezuela, a UCB, o time foi com a força máxima. E ontem começou com um alternativo e do meio para frente colocou a tropa de elite quando entraram Alex Santana, Bidon, Garro, Yuri Alberto e o Memphis, tá? Sim. E aí o time deu uma melhorada e conseguiu fazer aí o segundo gol com o Romero. Mas houve uma queda, tá? Com titulares ou não titulares, alternativos ou alternados ou alternadores, enfim. O fato é que houve uma queda nos últimos 3 jogos. O Corinthians não vence há 3 partidas. A última vitória foi contra o Santos do Neymar. Há uma invencibilidade de 7 jogos, né? A última derrota foi lá 9 jogos, na realidade. São 9 jogos invictos. São 9 jogos, perdeu, né? foi o jogo... Faz tanto tempo que foi contra o São Paulo a derrota. São Paulo. Que foi a única derrota. Então, quer dizer assim, em números, vamos falar de números só? Sim. Tá ok, pô. Esse foi o primeiro jogo no Paulista que o Corinthians não ganhou em casa, tá Exato. certo? Eu tinha ganhado todos os jogos em casa. Vamos falar o quê? De números? Você quer ouvir números? Qual foi o público, Quesada? 44 e uns quebradinhos. Quase 45. O número fez a obrigação dele. É impressionante. Fez a obrigação dele. Não, mas é por isso que a gente fala, entendeu? O Flamengo numa situação dessa. Quanto foi o público do Flamengo em Maricá? 10 pessoas. Não. Mas não deve ter sido mais do que 20, sei lá. Veja aí depois. Mas fala, porque sabe, continua. O Corinthians fez mais do que o dobro, né, dos pontos do ano passado. Quer dizer, a campanha praticamente irretocável. O que eu estou discutindo é futebol, né? Do meio pra frente, o Corinthians tem um timaço. Eu considero um timaço. O problema é atrás, né? Ontem, aquilo que eu estou dizendo toda hora, e alguns corintianos começam a dar razão, que agora é fácil falar, né, gente? O Guarani não é um super time. Deu uma canseira em alguns momentos ontem no Corinthians, né? Kaká e o Félix erraram quase tudo ontem. Nem 30. O segundo gol é uma falha do Félix e depois outra falha do Kaká.
O Bidu tá indo bem no ataque, mas na defesa ele tem enormes dificuldades para ajudar na marcação. E o Léo Maná, que muita gente apostava, né, vai sair o Fagner, vai ganhar aí um espaço no Corinthians, mal no jogo. E o Yuri perdendo esse gol aí, né? Antes ele tinha perdido o gol e depois ele perdeu esse. Então, cara, eu falo pra vocês, na hora que tiver os times mais fortes pela frente, o Corinthians vai ter muitas dificuldades defensivas. E eu tô falando em relação aos titulares, né? Que o Mateuzinho ontem não jogou, Ramalho não jogou, João Pedro e o Gustavo não jogaram. Dos titulares aí só o Bidu. Titular, Quesada, Mateuzinho, Ramalho, João Pedro. É o melhor que o Corinthians tem, é o Mateuzinho. Mas não é assim, não é uma desgraça completa. Essa reserva é um problema. Então, mas esse é o problema. A gente tem que olhar pra reserva, pro elenco, né? Eu vou cantar a bola pra vocês, tá? Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Corinthians e Flamengo e Itaquera em algum momento aí desse ano, tá? Hugo no gol. Porra, bacana, jogador de seleção. Aí Léo Maná. Desgraçadamente vai ter que contar com Kaká e Félix. Os caras vão estar com diarreia. Você tá prevendo aí, E Hugo. Você vai ver o que vai acontecer. Aí eu nem venho no programa segunda-feira, já tô avisando. Não, eu tô falando pra vocês, cara. Não, lembrando que o Flamengo meteu 5x0 no Corinthians, hein? Vai 2 ou 3 anos. Desculpa, eu acho desnecessário você fazer. Não. Eu tô falando porque... Eu achei que você ia falar que meteu 5x0 no Maricá. Não. O Flamengo e Maricá. Flamengo e Maricá. Pra que lembrar disso? Público, 29.544. Não é um público que condiz com o tamanho do Flamengo. Não, exato. É o seguinte, é o jogo que deu título pro Flamengo da Taça Guanabara. E eu leio, estou lendo nas redes sociais, nos portais, etc e tal, que o Flamengo está relembrando aquele Flamengo 2019. A torcida está encantada com o Flamengo. A mídia flamenguista, etc e tal. Aí você espera o quê? 60 mil pessoas. Claro, tem. 60 mil pessoas no Maracanã. História do... Não, o Flamengo tem uma torcida numerosa. Tem. Mas igual a do Corinthians, não é. Não dá. A torcida do Corinthians é fiel. Se o estádio tiver 60 mil lugares, vai encher todo o jogo também. Exatamente. Esse jogo do Corinthians ontem, o Corinthians já estava classificado. Sim. Primeiro lugar garantido. Garantido. Não tinha nada. Entendeu? Tinha nada pra fazer nesse jogo. 44 mil pessoas. O Flamengo jogando bem. O time começando. A vitória deu título, etc. Ia ter uma tacinha pra levantar. Não tinha 30 mil pessoas no Maracanã. E também tem um potencializador, que é a questão do hate nos torcedores, né? Da frequência. Quanto mais jogos você vai ao ano, quanto mais jogos menores, etc., mais prioridade de compra você tem para ingressos em jogos grandes. Então os caras não deixam de ir. Porque se o cara perder 1, 2 jogos, ele já perde a vez dele na fila para um cara que tá querendo. Exatamente. Então ele estimula, né? Esse programa do Corinthians é o seguinte, amigão, vai ter aí Corinthians e Zé Mané. Mas não fica fora, porque isso aí vai ajudar a contar ponto lá pro jogo Corinthians e Palmeiras depois. Entendeu? Então, assim, pessoal o cara dizendo aqui aí, né? Teve os dois gols que o Yuri perdeu aí, que coisa absurda. E a torcida do Flamengo ontem fez um protesto por causa de ingressos caros. Gente, mesmo assim, aliás, nós não defendemos ingressos caros, não é isso? Claro. Mesmo assim, a torcida do Flamengo é tão grande, que mesmo com uma parte da torcida organizada fazendo um boicote, é pra encher o estádio. E não pensem que daqui pra frente os ingressos no Flamengo vão baratear. Isso é muleta. Pra justificar 30 mil pessoas. Vocês estão desinformados. Não pensem que daqui pra frente as coisas vão melhorar nesse sentido pro Flamengo. A entrevista do BAP no sábado me deixou assustado. O que ele falou? O estádio que o Flamengo vai levantar pode passar de 3 bilhões de reais. Ele vai tirar o dinheiro da onde? Ele vai capitalizar a recuperação desse dinheiro onde também? Não, mas não se paga à vista, né, Franciscano? Não, eu só tô pagar dizendo... em 30, 40 anos. Ok, mas, Sormani, você vai ter que recuperar de alguma forma o dinheiro. Você vai precisar bater essa conta mensal. E essa conta mensal vai ser na arrecadação de ingressos, que não vão ser baratos para isso. O Flamengo não vai poder vender ingressos a 40 conto pro torcedor. Não vai. Não vai vender. Entendeu? Então, não entra na seara de que e depois outra com estádio novo vai ficar mais barato, porque vai ter o setor popular. Eu conheço bem essa história. O torcedor do Flamengo também tem outra coisa. Se você acha que ingresso aí em Itaquera é barato, também não é, não. Também tem ingresso caro. Tem. Claro. Eu fui ver Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, também houve um protesto e houve um boicote de algumas pessoas, de algumas torcidas contra o preço do ingresso do jogo, contra a Portuguesa. E tinha 20 mil ingressos vendidos e
17 mil pessoas no estádio, estava praticamente lotado. Então, sem porque o ingresso para a torcida do Corinthians foi mais era caro, foi mais caro. Foi bem mais Aí caro. a falha do gol do Corinthians, primeiro do Félix e depois do Kaká. Olha lá. Olha o bote errado do Félix e olha o Kaká, ó. Pelo amor de Deus. É o trança-pé, né? Cara, eu já vi dupla de zaga ruim no Corinthians. Nossa, dá pra escrever um livro. Dá. Ó, uma rápida. Provavelmente quase 50 mil pessoas na quarta-feira. Sim. Porque 49 quebrado aí. vai ter um espacinho para os torcedores. E a Hilary? Não sei se vai vir alguém da Venezuela, não, hein? Não, o Anrileri Tá foi, contratado? voltou. Não, foi, voltou, gente interessada. Agora parece que deu uma aquecida outra vez. Aí, umas 3 da tarde, hoje esfria outra vez. Aí é o seguinte, né? Não, acho que vai Você chegar, está né? fazendo leilão, né? Quem Leilão? paga mais, quem Ele paga tá em que mais. time mesmo? Onde que ele tá, esse cara? Tá no Getafe. Getafe. Detalhe, o Pedro Raul, seja muito feliz, Vai pro está Ceará. sendo emprestado ao Ceará para formar a pulsante dupla com Pedro Henrique. Que momento. Pedro Henrique Los e Pedros. Olha, Pedro Raul. olha E que o Corinthians coisa. vai pagar parte do Do salário. do senhor. olha que coisa. O ano passado, o Santos tentou contratar o Pedro Raul para a Série B. O que você dizia? Não, vou te contar a história. O Pedro Raul falou: não jogo a Série B. E não quis ir pro Santos. Hoje ele está nas. Série A subiu, né? O Ceará subiu. O Ceará Tá certo, subiu. tá Ele vai certo. jogar a Série A. Você viu Gamer... como o cara perde um bonde da história? Sim. Hoje ele poderia ser o centroavante Fazendo recebendo dupla a com o bola do Neymar. Se Exatamente. bem que o Neymar ia ficar um pistola. Gamer Bzzzt. Os torcedores do Flamengo estavam assistindo o jogo do primeiro time deles. Não entendi exatamente. Eles estão dizendo que estavam acompanhando a Copa do Nordeste, porque a torcida do Flamengo é terceirizada. Luiz Essa é a ideia. Oliveira, R$20. Amigos, ontem tivemos em Belém o Repá, com 50 mil torcedores no Mangueirão, metade do estádio para cada um, uma festa lindíssima. Aonde Foi o jogo? 1-1 no Mangueirão, Facincani. E ontem tinha um cara lá no bloco que a gente foi lá, o Fantasiado de Mangueirão, lembra, Facincani? Fico olhando pra ele, hein? Quando se quer que as coisas aconteçam, chega Vou te falar dessa... onde tava Quando, o cara do quando se quer Mangueirão as e com coisas quem que ele tava e onde? acontecem. Tá uma Chega banca de dessa jornal lá, aberração Sumani. de torcida única. Luiz Oliveira elogiando o que aconteceu ontem no Pará, realmente estádio lotado, uma festa lindíssima no Repá, o clássico que tem. É o clássico que mais vezes foi realizado no mundo. Muito bem. O que mais aqui? São Paulo. Podemos falar de São Leonardo Paulo? Gomes. Só a última do Corinthians. Oi. Ontem estava na Arena Corinthians Ronald Koeman para ver o jogo. Tava lá? Aí o Memphis entrou no segundo tempo. Eu acho muito curioso, né? Porque o Koeman... Pô, o cara escolheu o carnaval pra vir ver jogo, né? Deve ter falado pra dona Koeman lá, né? Olha, é o seguinte, tem que ir lá ver o Memphis e não sei o quê, em pleno carnaval, vou te falar, viu? Ele podia ter ido no bloco do Baixo Augusto? Podia. O bloco do Baixo Augusto... Como é que o Facincani se comportou lá no... Olha, se tem uma palavra que eu posso dizer pra vocês que não se aplica ao Facincani ontem no bloco, é timidez. Isso realmente não... Ele tava soltinho? Tava solto, foi muito bacana. Foi legal, Facincani. Você tem a foto? Como é que ele tava fantasiado Não, de não baiana? tem foto, eu não fico tirando foto. Não, que baiana, imagina. Falar que Foi do quê? hoje, no atual momento, hoje, da carreira do Ronald Koeman, se colocasse uma 4 pra jogar no lugar do Kaká e do Félix Torres, Jogava. mas passa com o pé nas costas. Hoje, tá o Koeman hoje com 60 anos. Esse é um dos maiores de todos os tempos nessa posição aí, né? Autor do primeiro gol de Champions, né? De final de Do Barcelona, Champions do 1 a 0, Ele tinha um gol irmão contra a gêmeo, não é Sampdoria. isso? Não, Aquele era o De Boer. esse é o De Boer. E anteriormente... De Boer, né? E anteriormente a eles era o... Os irmãos Kerkhoff. Van der Kerkhoff. Não, ele tem um irmão futebolista, que é o Irving Koeman. Ah, o Irving Koeman, sim, Mas sim, não o irmão é gêmeo. Mas não é Não, não é gêmeo, que foi Os irmãos campeão Koeman. da Champions com o PSV. Eu lembrava que tinha os irmãos 88. Irving Koeman. Irving Koeman. Muito bem. Quesada, que você tem mais alguma do Corinthians? Não, só isso. Se eu lembrar alguma coisa, eu conto pra vocês, depois vocês contam Bota aí amanhã. o São Então, Paulo. antes de agora, bora para mais informações do Corinthians. O Ramon Emiliano explica a opção por reservas no Paulistão e diz que o foco agora é Libertadores. O Timão que empatou com o Guarani por 2-2 no encerramento da primeira fase da competição paulista. E esse resultado aí garantiu ao Timão a vantagem de decidir em casa para uma eventual classificação para as semifinais da competição. O Timão que terá o Mirassol como rival nas quartas de final, com previsão da partida ser disputada no próximo fim de semana. E claro, por ter encerrado a primeira fase, o Timão terá a vantagem de
atuar em casa na Neoquímica Arena. O Emiliano Dias, auxiliar de Ramon Dias, explicou a escolha por um time com repleto de reservas e pela entrada de 5 titulares de uma vez só no segundo tempo aí, quando o Timão perdia a partida. Ele falou exatamente assim: partida difícil, sabíamos que seria duro, não soubemos defender 1-0 e com o erro pontual eles chegaram ao empate e consequentemente a virar o jogo. As 5 trocas foi porque precisava mudar o time e deu certo. São grandes jogadores, quando você tem no banco tem que colocá-los. Temos uma final na quarta-feira, não poderíamos passar da minutagem, pensamos de 30 a 40 minutos para cada um deles aí, disse o auxiliar de Ramon Dias. E também falou que o Paulistão é muito difícil, que são times apertados, são jogos muito difíceis, e eles falaram que saberia que teria dificuldade contra o Guarani nessa partida. E o auxiliar técnico também que subiu o tom ao analisar aquele empate contra a Universidade Central da Venezuela, ele que não deu entrevista na última coletiva da Libertadores, que somente o treinador pode dar essa coletiva. Então ele que meio que falou sobre esse jogo hoje e fez um desabafo ali, que falou que eles estão envergonhados pela uma forma que aconteceu aquele empate, né? E é tipo um time bem apático em campo, bem preguiçoso, como a gente viu, tipo, muito lento. Então ele falou que ficou bem envergonhado e muito nervoso com essa partida e com esse resultado aí. Ramon Dias também explicou como a comissão técnica tem avaliado a escalação dos reservas ou titulares em meio ao grande número de partidas em sequência que o Corinthians terá pela frente, entre a fase do estadual e a fase também prévia da Libertadores. Antes da partida pelas quartas de final, o Coringão entra em campo quarta-feira às 9h30, horário de Brasília, contra a Universidade Central da Venezuela, na Neoquímica Arena, pela segunda fase da pré-Libertadores. Então é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!